8h05 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, nesta terça-feira com cara de segunda, feriadão prolongado, e a gente gosta quando tem feriado prolongado, né? Só não gosta quando acaba o feriado prolongado. Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Facebook, pessoal todo, Dona Sebastiana já está aqui também. Tá aqui com o bom dia dela aqui sem falta. Para todos que nos acompanham aqui, tem Lauro Expedito também, mandando um abraço para você, o Renato. Laurinho, Lauro, o Mário, o pessoal todo aqui te cumprimentando também. E são 8h06. Nós voltamos com o Folha no Ar ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Hoje no programa, com Rodrigo Gonçalves na bancada, estamos conversando com Alonso Barbosa, presidente da JCI Campos, a antiga Câmara Júnior. Tem problema? É a mesma coisa, né? Pode falar um, pode falar outro. Inclusive, a gente para fazer um resgate histórico de, né, a gente usar ainda a Câmara Júnior de Campos, Cajuca, a abreviação era Cajuca. A gente nomeou os nossos ofícios, ofício, número, Cajuca, e aí segue o número do ofício, para fazer esse resgate. Isso mantém ainda? Mantém. Na verdade, a gente começou esse ano, né, a fazer isso para poder deixar ali um registro, né? Câmara Júnior de Campos ainda. Uhum. Esse caso, acho que juridicamente... É só uma nomenclatura ali. Você como pessoa jurídica mudou, você mudou também... O nome é JCI, o CNPJ mesmo, só fez alteração. Sim, mudou a razão social. Sim. Né? Mas as funções porque às vezes você troca, eu tenho dificuldade de entender por que coloca subsecretaria, não coloca uma secretaria logo, por que não cria logo, não, mas aí você vai diminuir um pouco o salário por conta da crise, diminui o salário do subsecretário, é diferente do secretário naturalmente, mas não é só isso, e diminui também a verba daquela pasta, é uma comparação, né? Agora, já passando a ser secretaria, aí você já gasto maior, mas também com possibilidade de arrecadação maior, sim, que deve ser o seu caso lá também. Você vive, né, de verba de fora, né, porque daqueles que querem colaborar. Agora, como que eu deixei uma conexão aqui, Rodrigo, se você claro, me permite, o pessoal está aqui na internet, aqui, o Henrique da Hora, rapaz, os botafoguenses apareceram todos aqui, ó. Mandando um abraço para você, saudações alvinegras e um abraço para o dinâmico Alonso. Henrique é boa demais. Henrique é fantástico, né? Tem interagido um pouco aqui, Henrique, pois ouço na Twitch TV. O Henrique está sempre lá na Twitch TV acompanhando a gente. Esse aplicativo Twitch TV. Transmitem por lá também? Também. E ele é bacana porque assim como o YouTube também, como o Face, mas ele é bacana porque tanto no smartphone quanto no outro tablet, sei lá, esses gadgets aí da vida aí, você pode trabalhar normalmente, colocar a imagem e o áudiozinho lá no canto. Você fica vendo o programa e fazendo suas atividades. Ou no computador, tanto faz. Na sua TV, Smart TV também, tranquilo. E é bacana que é uma plataforma específica para live, né? Para coisa ao vivo, né? A gente fica 24 horas nela ali, com áudio e vídeo. Você fica vendo aqui a turma passar aqui no estúdio e tudo mais. Maurício Batista aqui mandando um bom dia, tricolor. Bom dia, meu amigo, meu clientinho certinho. Vou deixar esses times para lá, que os caras ganham muito, a gente tá. Mas vamos lá. Nossa paixão, né, o futebol. Eu deixei uma pergunta: como é que faz para ser membro da Câmara Júnior, da JCI? Sendo, claro, um dos requisitos é a idade. Câmara Júnior se refere à faixa etária. Mas e os idosos, os velhinhos, vovozinhos, não pode não? Vamos lá. Para ser membro da JCI, você tem que ter de 18 a 40 anos e frequentar as reuniões, né? Então você tem que... Eu já fiz o convite público aqui, quem quiser ir às reuniões é só ir, né, nas segundas-feiras às 8 horas, lá no Edifício Pioneiro, ou então me procura no meu Instagram, ou procura a instituição no Instagram, que alguém vai atender para conversar, e aí a gente faz um convite mais direcionado. Mas, de fato, inclusive depois da repercussão da posse, por exemplo, deu uma boa repercussão, nós tivemos uma grande procura dessa forma, de uma forma orgânica, muito, muito bacana. E, enfim, para ser membro, a pessoa precisa frequentar 5 reuniões alternadas ou 3 ininterruptas e cumprir outros requisitos, né? E aí, enfim, entram
Entram alguns que a pessoa tem que se tornar aspirante, aí passar para participação em algum projeto, né? Por exemplo, ano passado, os aspirantes participaram muito dos projetos de arrecadação financeira que a gente fez. A gente participou da Feira da Coesa, né? Com a São Salvador, que tem a Feira Mãos de Campos ali? Não é. É o festival. É porque não teve ano passado, salvo engano, não teve a rancheirada, que vai ter agora. Sim. A gente participa, historicamente a JCI participa. JCI, Rotary, lá, é assim que as instituições arrecadam dinheiro, né? Então, a gente participou, esses aspirantes participaram também ativamente e se mostraram capazes de ser membro. Então, assim, a pessoa tem que se mostrar ser ativa, buscar que não está ali, né, para sentar na cadeira ali e ficar só conversando. A JCI é uma instituição de ação, de ter o projeto, pensar, mas também agir e correr atrás dos objetivos, né, dos projetos. E é um pouco disso, assim. Para ser membro e para que você falou, a pessoa já passou, mas quer poder conhecer lá, a gente pode visitar as reuniões. Por exemplo, minha mãe nunca foi membro da JCI, porque, enfim, diversas razões na época, mas sempre atuou, sempre ajudou. Por exemplo, nos almoços dos asilos, ela fazia uma parte da comida, ajudava, ela levava, participava de diversas coisas, só que nunca foi membro. A gente deu um título agora, o Estevão indicou, né, o passado presidente, o título de membro benemérito para ela e para mais uma pessoa também, e também para minha avó, mãe do meu pai, também eu fiz questão de homenageá-la. Então, só para a gente poder entender, hoje então vocês fazem também, além desse trabalho, discussões para o desenvolvimento da cidade, também trabalhos sociais, é isso? Sim, a gente, por exemplo, a JCI, historicamente na cidade, ela já prestou muito serviço na área social. Por exemplo, a JCI fundou a APOI, né? Foi fundada pela JCI, tem uma placa lá, fundou a CDL, Hemocentro, foi tudo idealização da JCI. Fez camp, no formato que acontece hoje a exposição pecuária, foi também um projeto idealizado pela JCI. Isso tudo está documentado nos nossos documentos, né? A gente queria até esses documentos, teve uma época que tentaram levar esses documentos para o arquivo público, até por uma questão assim, histórica do município, as atas antigas, essas coisas, na época não houve, né? Eu vi até o Cláudio lendo a notícia, 20 milhões de motivos, assim, a gente também discutiu isso aí na reunião nossa, que é assim, é muito chato a gente ver o recurso parado. Eu fiz uma conta rápida, se esse recurso estiver aplicado, né, de forma correta, que rende 1% ao mês, aí, que é uma aplicação hoje fácil de você achar, em virtude da Selic, está aí rendendo, já deu 23 milhões e meio, mais ou menos. Então, assim, se estiver rendendo, né, se estiver aplicado. Mas é chato, né? Daqui a uma hora ou outra pode acontecer alguma coisa e esse prédio... E os 20 milhões não seriam necessários para corrigir tudo que precisa ser corrigido. Mas, enfim... Então, se der problema... Deus me livre, guarde. Se chover lá, se entrar água e danificar uma página de um livro, não tem 20 milhões que resgate. O valor. Mas, enfim... Aliás, está chovendo na UENF também muito. Não sei se vocês viram os vídeos lá semana passada, quando deu a chuva mais pesada aí. Sério? Choveu feio lá e o reitor tá lá também com um investimento pesado lá. Mas parece que a obra não começou ou não deu certo, porque está chovendo muito lá dentro. É complicado essas coisas. A JCI está se propondo, inclusive, a gente vai fazer um ofício, foi aprovado em reunião nossa, a gente vai fazer um ofício solicitando explicações e informações sobre o arquivo público. O que está faltando? Porque tanto a prefeitura quanto, eu acho que a vontade que está faltando, eu acho que é da UENF, assim. Tanto a prefeitura quanto a UENF tem material humano capaz de desenvolver o projeto que precisa para levar à frente. Não é possível, né, que não tenha um engenheiro, arquiteto, com certeza tem dentro do material humano e mais. Dentro desses projetos você pode inserir o custo de um arquiteto dentro dos 20 milhões, o custo de um engenheiro para fazer esse projeto, né? Enfim, é bem chato, mas a gente vai cobrar isso aí. Inclusive, para essa questão de ofícios que a gente encaminhou um ofício para a Câmara Municipal, que a gente solicitou nele que seja feita uma audiência pública para o tema segurança nas escolas, em virtude dos iminentes ataques que tiveram aí. A gente acha, né, quanto organização, um tema muito pertinente para ser debatido pelos vereadores de Campos e que providências precisam ser tomadas, né, para garantir a segurança, né,
dos alunos, dos estudantes, que principalmente os mais jovens, né? Os das creches, os das escolas. Algumas discussões aconteceram na Câmara nos últimos, vamos dizer assim, últimas semanas. Inclusive, teve uma reunião também, né, com representantes das escolas lá. Mas pode ser uma discussão, sim, que precisa mais ser ampliada, né? E, na verdade, não deixar esse assunto morrer, porque é uma coisa recorrente, aí daqui a pouco a poeira baixa, muda, vira o disco, como diz, né, Cláudio? E aí as coisas vão se perdendo, porque é uma discussão muito maior, né? O que precisa ser discutido, na verdade, claro, é a questão da segurança na escola para evitar tragédias como essas absurdas que a gente tem visto, mas principalmente de saber o que tem ocasionado esse problema e discutir ele de forma mais ampla para criar políticas para evitar que as pessoas cada vez mais se envolvam em situações como essa. Então, o que é? A ausência da família, chamar a família para estar mais próxima, discutir educação socioemocional, fazer com que, tenham atuações, discutir realmente isso de uma forma mais ampla. A gente viu agora, né, eu estive acompanhando a audiência pública que o secretário de Educação participou, né, o Marcelo Feres. Foram 4 horas e meia de discussão, com algumas cobranças diretas feitas pelos profissionais que estavam acompanhando a audiência e também pelos vereadores. E uma questão que foi colocada por ele, que inclusive vai ser enviada à Câmara agora, é um projeto para implantação da educação socioemocional, né, nas escolas, né, além do reforço escolar, que é uma coisa que também tem sido muito cobrada. Vai ser contratado, um projeto, se eu não me engano, que não é de contratação temporária de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, né? Porque é realmente o que você falou, é uma discussão que precisa ser ampliada, né? E é importante você dar essa contribuição, porque a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão fragilizadas, os jovens estão mais distantes de propósitos como esse que vocês têm lá na JCI, né? Então, assim, é importante realmente esse tipo de discussão. Agora, como fazer, Alonso, de uma instituição? Você por exemplo, né, uma pessoa que, seguindo os passos aí do seu pai, como a gente falou, não só na JCI, que você tem desenvolvido também, levado propostas para o campo eleitoral, né? Você foi candidato, por exemplo, já teve aí mais de 800 votos pelo PSB e hoje você faz parte da juventude do PDT, né? Como fazer dessa instituição uma instituição apartidária, a JCI? Depois a gente vai falar mais sobre essa questão política e eleitoral, mais para frente, mas como fazer com que as pessoas também não tenham essa, tipo assim, torcer a cara, é Alonso que está lá na frente, será que não vai fazer de lá um palanque? Como é que faz, como separar isso? Hoje a JCI, ela é uma instituição apartidária. Como é que vocês deixam isso claro para aquelas pessoas que chegam lá, para não tentarem se aproveitar também? Vamos lá. É o que eu costumo dizer muito. Uma coisa é Alonso, presidente da JCI, outra coisa é Alonso no campo político. Eu separo muito bem as coisas porque eu acho que uma coisa não deve se misturar diretamente com a outra. Obviamente, eu sou a mesma pessoa, né? Então, né? Mas a gente separa bem e a nossa metodologia como instituição, a nossa dinâmica das reuniões, como eu falei, eu não tomo nenhuma decisão sozinho. É parlamentar. É parlamentar, a gente leva em discussão. Então, isso dá também um ar democrático para nossas decisões. Desde que esse parlamento ele seja, né, porque não adianta, é o que acontece muitas vezes, né, na política também, né, é que às vezes as pessoas se cercam também de pessoas que pensam iguais, que são favoráveis. A gente separa muito que a instituição é apartidária, deve ser apartidária, não deve ter opinião pessoal, assim, política dentro da instituição. Tanto que eu já frequentei reuniões tendo discussões pesadas de, por exemplo, pessoa de direita contra pessoa de esquerda. Porque polarização tem tudo que é lugar. Então, assim, pessoas com pensamentos diferentes políticos, pessoas com ideias políticas diferentes, pessoas que apoiam políticos diferentes, seja a nível local, regional ou nacional, e que estão juntos para o mesmo propósito. Então, consegue, dentro da organização, se unir dentro de um propósito. Isso é bacana. A gente viu muito no passado, assim, meu pai foi um cara que, acho que em vários lugares da vida dele, ele teve vários embates. Ele era um cara bem aguerrido com seus princípios e era um cara de uma opinião muito forte. Num tempo que também era necessário esse debate de opinião mais forte. Ele teve embates com várias pessoas dentro da organização
por exemplo, estou te falando questões organizacionais, mas isso não afeta, né, a questão da organização, entendeu? É muito bacana. E o Cláudio me perguntou de projeto social, acabei esquecendo de falar algumas coisas aqui. Posso falar? Pode. Então, a gente tem um projeto, inclusive a gente falou de Câmara, a gente tem um projeto da JCI, né, que não é da JCI, mas é adotado pela JCI, por força de lei. A gente tem uma praça que é adotada pela JCI. O projeto Adote uma Praça, é a Praça 1º de Maio. Inclusive a gente faria uma ação ontem, mas por conta do feriado ter sido prolongado... 1º de Maio é qual? Perto da Avenida Pelinca. Na verdade, a rua 1º de Maio é aqui na Beira Valão. Você pega ali do lado antes do Superbom, um pouco ali. Ah, sim, é aquela que sai ali mais ou menos, entendi. Aí ela passa pela Barão de Miracema, atravessa. Ela é uma rua curta. Sim, sim. E termina na Praça 1º de Maio. É quase esquina com a Câmara Júnior. Sim. Que, aliás, essa rua ela chegou a ser mexida no governo Mocai para ser reaberta. Mas aí o pessoal lá dos moradores ali evitaram, lutaram para não reabrir. Na verdade, assim, é uma praça boa, né, bacana e tal, mas o que acontece? Ela fica muito exclusiva, não é que é exclusiva dos moradores ali daquela área. Não, ela é de passagem. Ela é de passagem, mas muito pouca. Não. E a gente vai fazer isso. Eu acho pouca, Rodrigo. Hoje até pode ser mais, né? Passagem a pé. Ó, por exemplo, eu malho numa academia ali perto. Vou dizer o nome porque sim, todo mundo não tá me pagando. Não tá me pagando pra fazer cobra caro, né? Não, aí o estacionamento, por exemplo, é cá. Aí, então, por exemplo, todo mundo que estaciona do lado de lá. Aí você tem que pagar pra você. Entendi. Entendeu? Então, aí assim, você usa a praça como passagem. Aumentou que não é também tão interessante, porque o o problema são os motoqueiros que passam. Aí passa tudo. Aí é o pessoal que usa lá, às vezes, né? Eu vi que tem uma placa lá, olha, a praça não é, como que diz? É banheiro de cachorro. Porque as pessoas também botaram uma placa lá. Foi vocês, Alonso, que botaram a placa? Então, a JCI fez já algumas reformas, estava parado esse projeto ano passado, esse ano a gente está reativando, a gente faria essa ação no dia 1º, né? Em virtude dos companheiros da JCI estarem viajando, a maioria deles. A gente não dava para fazer com pouca gente, né? Uma ação de limpeza, uma ação que a gente vai remover as pichações com tinta, tem que levar um profissional para isso também. Então a gente acabou postergando um pouquinho esse projeto, para essa atuação. E a gente vai fazer uma coisa que é pioneira ali. A gente vai, através de um companheiro que está à frente de uma outra instituição, que é uma instituição voltada para o meio ambiente, vamos fazer a instalação de um ecoponto ali. É uma cooperativa, vai depois tocar esse ecoponto de uma forma natural. O ecoponto vai ter um recolhimento de lixo. Então, assim, é muito bacana. E a gente, exatamente. E orgânicos também, né? E é um programa que essa cooperativa, ela elenca moradores de rua, né? Obviamente, para dar condições para um dia eles saírem da rua. Para fazerem essa gestão, né, do ecoponto, para ele ter ali realmente até uma fonte de renda, né? A gente sabe que hoje, por exemplo... Mas o que vai ser recolhido? Só qualquer lixo reciclável, é isso? É lixo reciclável, tem algumas outras coisas, né? Lixo orgânico, né? Enfim, fazer esse ecoponto, fazer a inauguração de um ecoponto. É uma dificuldade que nós temos em Campos, local para descarte de bateria de equipamento. Também. Não, mas aí hoje já tem vários... Hoje já tem, mas assim, você tem que ir numa loja, tem que ir Normalmente é supermercado grande, loja. Você não tem um local público ali que você passa e descarte, você tem que entrar É meio que forçado isso, porque depois eu não vou fazer propaganda, mas eu tenho de uma amiga aí que faz aí um trabalho muito bacana, você já viu já, né? Depois eu falo, qualquer coisa você me fala que eu mando ela buscar na sua casa. Ah, legal, boa, boa. Não, eu tô com uma bateria, por exemplo, aqui da rádio, de um alarme. Tá ali, tem quase um mês ali em cima. Não joguei esse lixo eletrônico todinho eles pegam. Ah, pega em casa? Pega. Ah, legal, não sabia. Melhor ainda do que em algum tem caso. Algumas empresas que eles já recolhem e tal. Depois até vou passar, Alonso. Vai uma proposta também de vocês se aproximarem também lá. Mas assim, mas eu continuo batendo na tecla. Ainda temos que ter também local público. Você chegar e descartar, não quer ir no supermercado nenhum, não quer ir em loja nenhuma. Exatamente. Esse próprio ecoponto pode ser um ponto também de... Vê se encaixa isso aí de bateria. Vamos pensar nisso aí. Eu não sei... Não estou te dando detalhes porque... Não sei também como que é o procedimento de recolhimento disso. Como é a cooperativa que vai fazer esse ecoponto, a gente não vai ter custo da JCI implementar, vai ser... Sim, tem que ser de acordo com o que eles podem, Eu não sei como que é, até
Que tipo quais de são lixo, os tipos. Eu só porque achei tem que ter regulamentação, nós achamos uma coisa bacana, né? Você não pode ter não é qualquer lugar que pode Até recolher. para ela ficar ali. Não é qualquer lugar que não pode recolher. dormir ali, tem que ser recolhido todo dia, né? Enfim, essas coisas também eu não entendo também como por é exemplo, que... não deve poder pegar chuva, né? Naturalmente não deve ficar no sol ali, exposta. O próprio container deve ser de um material diferenciado. Devem ter uma série de requisitos aí, né? Vamos lá, então segue falando mais desses projetos, para a gente avançar lá para outra parte, né, Cláudio? Acabou de ir por mais um intervalo. Vai falando então dos projetos que hoje você coloca como prioridade na sua gestão, que é curta, né? Você já tem um mês aí à frente. Já falamos algumas coisas, a gente já realizou algumas coisas também. No Carnaval a gente fez uma campanha histórica da organização, que estava há muito tempo sem ser feita também. A campanha Carnaval Sim, Violência Não, uma campanha de arrecadação de doação de sangue, para abastecer o estoque do Hemocentro para o Carnaval, e nós conseguimos elencar aí cerca de 80 doações. Obviamente a gente não sabe dessas 80 quais foram, né, uma questão ética. Sim, né? Claro. Mas foram 80 pessoas que se disporam a ir lá doar, então isso já é um número bacana. A gente conseguiu fazer elencar, né, esse número de pessoas lá. E sim, foi uma ação que durou o dia todo. Também é um ano que a gente busca refazer a história da JCI. A gente tem um livro da JCI que foi escrito por Edmilson Gonçalves em 2002, conta a história da organização toda até ali. Ele foi presidente naquele ano, na verdade 2001, não me falha a memória agora. E nós vamos agora reeditar esse livro, né, com a ajuda dele. A gente deve fazer uma coautoria, né? Vamos refazer para deixar na história o que passou, os problemas. Eu acho que é muito importante a gente elencar as dificuldades e os erros do passado para a gente não errar mais, né? Sim. Aprender com os erros. Muito dos erros que poderiam ter sido cometidos no passado, não sei se cometeram ou não entraram no livro. Eu acho que por uma questão também, né, para ficar bonito, né? Mas eu penso que assim, a gente tem que realmente mostrar o que foi feito de bom e de ruim para ficar até na história. A gente deve voltar a fazer agora antes do mês antes do final do mês, a gente vai fazer uma campanha de arrecadação de agasalhos também, durante o mês de junho, que é mais frio, julho. Sim. A gente fazer uma distribuição aí para os moradores de rua e, né, para as instituições de caridade. Vai depender do que a gente conseguir arrecadar. Eu vou até pedir, inclusive, quando a gente tiver com a campanha ativa, se vocês puderem divulgar para a gente aqui. Sem problema. São alguns dos nossos projetos. A gente pretende voltar com almoço no asilo também, que era no asilo Monsenhor Severino. E nós temos um projeto que nós vamos fazer, que é um meio de arrecadação também de fundos, né? A gente vai fazer um baile beneficente, que a gente pretende envolver outras instituições, principalmente instituições como a Apoia, a PAI, a PAP, Precisam de Recurso, Educandário, São José Operário, Orquestrando a Vida, essas instituições. Esse baile beneficente para beneficiar realmente as instituições. Vai ser de gala? Não. E aí, assim, com vários estilos musicais, deve ser no Automóvel Clube, nós estamos trabalhando para isso, para o início de julho. E assim, a gente deve vender as mesas em parceria com essas instituições para movimentar. É uma coisa, não deixa de ser um projeto também para ajudar essas instituições, né? Sim. Ajuda a JCI e ajuda todo mundo. E sobre o desafio, a missão que foi dada a vocês lá sobre o centro, o que você visualiza? Porque a gente teve tantas discussões, a gente está comentando isso aqui, a gente recebeu o presidente da SIC aqui, o Loureiro, e a gente falou para ele que já passou dessa fase de discussão, né? A gente já sabe que precisa avançar, porque tipo, muito se fala em relação a projetos, mas efetivamente o que você já visualizou, o que você sabe que de fato tem condições de sair, o que você espera, por exemplo? Assim, o que eu penso, analisando os grandes centros, o Rio de Janeiro tem feito isso já tem alguns anos, ali na região do Porto Maravilha. Niterói está fazendo, começando agora um projeto também, mesmo nível de campus assim, de movimentar o centro. E lá é movimentado, né? Porque você pega ali, o pessoal sai das barcas ali para ir para São Gonçalo, então aquilo ali já é um movimento danado, aquele centro. Mas mesmo assim está enfrentando dificuldade. Você imagina campus que, por uma grande extensão territorial,
criaram-se vários polos econômicos e de comércio, por assim dizer, nos entornos, né? Em Guarulhos hoje tem um polo, em Goytacazes tem outro, daqui a pouco deve ter um para a região ali de Ururaí, daqui a pouco tem alguma coisa por ali também. E, enfim, vários polos. Isso causou, acho que, esse esvaziamento do centro, né? Até mesmo, por exemplo, a Pelinca virou um outro polo de compras, né? O shopping, Boulevard, também é tirou, né, para uma área de periferia, entre aspas, né? Uma área que já não é no centro, um grande movimento de compras, né? Os próprios condomínios hoje já estão prevendo dentro deles aquelas cabines de comércio, também, autosserviço, né? Então, o que a gente pensa? A única solução é você repovoar o centro. Você botar gente para morar aqui no centro. E como você faz isso? Você tem que deixar a iniciativa privada agir. Não adianta o poder público pegar e... Vem cá, você mora aqui. Não dá. Você tem que dar oportunidade e dar condições da pessoa fazer. Então, eu acho que tem que passar na Câmara uma lei que permita a utilização dos espaços aqui. E a gente tem vários edifícios aqui parados. Por exemplo, acho que aquele UPIC, né? Não está muito habitado, de questão de salas comerciais, né? Nos entornos ali daquela área ali, tem muitos edifícios, prédios de 2 andares, 3 andares, que estão parados. A gente tem um de frente para o JCI, aquele de esquina ali, por exemplo, que dá para a Catedral também. Sim, que era hotel o seu também. Nome, tá parado. Tem outro hotel ali em frente ao Xaxaxá, parado. O que a gente pensa? Esses prédios facilmente poderiam ser residências unifamiliares até 30 e poucos, eu não tenho dados aqui, mas o problema todo é o seguinte: hoje, para você construir uma residência dessa, você precisa ter uma vaga de garagem. No centro não dá para fazer isso mais. Então, você tirar essa obrigatoriedade de ter a vaga de garagem, automaticamente essas pessoas vão reformar esses imóveis, transformando eles em residências, ou até mesmo construindo do zero em algumas áreas que podem ser construídas. E vai ser um imóvel que não vai ser tão caro. Então, mas como é que está essa discussão? Eu acho que essa discussão já teve. Eu acho que o ponto agora é avançar. E o que você, por exemplo, a gente pode fazer uma sugestão, né? Tem que ser encaminhado, ou tem que ser uma proposta da Câmara, ou tem que ser encaminhado do gabinete do prefeito. Entendeu? Esse projeto. Mais do que mas isso. Mas se falam em prazos para isso? Tem um projeto. Eu não tenho ainda ouvido prazos, né? Mas eu acho que tem que correr com isso, né? E um outro ponto também desse projeto, que eu acho muito legal, é um projeto que tem até, foi a idealização, acho que foi da Carjopa, se eu não estou tendo engano aqui, ou foram todas as entidades, ou foi da prefeitura com discussão. Eu não vou me abster de falar isso aí para não errar. É um projeto que você pega uma loja dessas que estão fechadas aqui no centro, a prefeitura se comprometeu a pagar o aluguel por um ano, divide em 10 boxes. Esse projeto é sensacional. Bota a pessoa ali. Depois do ano, quem apresentou aqui foi o próprio Valadares. Foi. Então, o secretário de planejamento. É sensacional esse projeto. Então, só que é sensacional. O problema é você conversar com o camarada do centro que não quer alugar para esse tipo mas deixa eu te falar. Aí, olha só. Você tem noção. Isso foi uma coisa que já vem sendo discutida há mais ou menos uns 4 meses. A gente falou sobre isso aqui. Aí teve uma reunião terça-feira passada ou quarta-feira passada na SIC para tratar sobre a revitalização do centro, sobre tudo isso. A gente foi convidado até. Aí eu perguntei, e como é que ficou essa briga? Nem tocaram no assunto. O problema é que aqui as coisas elas surgem e elas não avançam. O problema é esse que o Cláudio falou. Você falou o quê? Tem começo, muitas vezes meio. Mas não tem fim. Então, assim. Ou o fim é esse que tá aí. Que você, não dá em nada. Eu enxergo a dificuldade maior por parte dos proprietários. Sim, o Valadares falou sobre isso aqui, que o cara às vezes tá com o comércio fechado, ele vai ter isenção do PTU, ele vai ter vários benefícios e não avança porque ele quer alugar por um preço que acho que... Que já é fora de mercado. Né? Aí por tem uma solução para isso. Principalmente. Tem uma solução para isso. Ele sempre alugou assim. Ficava um período fechado, logo alugar. Só que agora a realidade... só assim, 2 coisas. Existem dois fatores principais e outros que são talvez menos relevantes, mas que acabam culminando com o fechamento desse ponto e não reabre. O momento é de crise. A gente passa por uma crise, né, complicada. E cada cidade tem a sua crise específica. Macaé, Rio das Ostras retomaram aí no pós-pandemia e estão indo embora. Campos retomou no pós-pandemia, mas está nesse chove no mole em alguns pontos. E tem
Então, assim, a crise geral, a crise local, mas, sobretudo, essa questão da crise nacional. A gente vive um momento difícil pós-pandemia. Tá. E o outro fator também é a questão do comportamento do consumidor. O consumidor mudou o comportamento. Cara, as pessoas compram de tudo pela internet. De tudo. Sim. Em qualquer lugar do mundo. Eu fui num lugar... Cara, lá no cantinho da roça tá o cara conversando com o outro, eu passei ouvindo, né? Porque na roça você consegue ouvir, não sei nem ser fofoqueiro não, tá, Rodrigo? Não, você passa, não, rapaz, pede isso aí no Mercado Livre. O outro, não, pede, eu já vi lá também, não sei onde. Então, assim, bem distante dos grandes centros, mas o cara tá falando em consumir via online. Ou seja, ele já tem dificuldade de acessar o centro, que é o nosso caso. Porque você fala muito em morar no centro. Outros falam em retirar o restaurante popular. Você já ouviu isso? Mas isso aí eu não acho... Já ouvimos aqui. O próprio o Thiago, o Twin, vereador Twin, falou com a gente aqui semana passada. Rafael Twin. Falou que seria ideal tirar ali porque tem uma correlação com crimes e tal. Ele explicou melhor aqui no programa, não vou entrar em detalhes aqui. Talvez tirar um pouco. Tem a questão de acessibilidade, de acessibilidade também. Mobilidade urbana. Mais de mobilidade. Obrigado, Rodrigo. Porque, cara, o cara para ver o centro hoje, como que ele vem? De que ônibus? De que carro? De que van? De que... Então, assim, são vários fatores. Mas Campos, enquanto não mudar o transporte, não passar a ter transporte público de verdade, não vai mudar muita coisa em termos de comércio. A moradia no centro realmente assim, seria uma boa, né? Porque até para evitar essa questão do transporte. Você traz já o movimento de volta para o centro. A pessoa que já trabalha no centro, do transporte. A pessoa que já trabalha, o cara vai trabalhar num escritório no Ninho das Águias, vamos dar um exemplo assim. Se ele morar aqui no centro, ele vai andando. Sim. Vai até ser bom até para o meio ambiente, né? Não vai emitir poluente. Se ele, por exemplo, trabalha num comércio, também pode morar no centro. O problema é o custo disso. Eu acho baratear, por exemplo. A gente sabe aqui, acho que é o Vidor Play Center aqui, né? É um lugar que mas ficou caro morar ali. Se eu morar no Vidor Play Center, é porque o prédio antigo ele tem um custo muito antigo de manutenção e isso encarece muito o condomínio. Então tem que ser, você falou, tem que ser pensado em soluções práticas, que eu acho um condomínio justo, um PTU justo, porque não adianta também você querer construir aqui e o cara querer cobrar preço. Eu acho que é lei da oferta e procura também. Se liberar, tiver muita oferta, o preço cai. Sim. Muita procura, pouca oferta, o preço sobe. Eu acho que a regra básica do mercado aí, né? Por que os prédios aqui, o entorno do centro, Pilinca, são mais caros? Justamente por isso, a pessoa vai economizar com o transporte. Então, muita procura, a oferta não é tão grande. Quando você aumenta a oferta, fica mais barato. E aquilo que você falou também, pensar de forma geral na questão da segurança, de tudo, que é uma coisa que hoje coisa geral. Sim, a questão da guarda, por exemplo, a guarda municipal, ela... Obviamente, com todos os procedimentos, ela pode ser armada. Tem alguns municípios que são. Tinha uma audiência marcada, inclusive, na Câmara para discutir isso, foi adiado, não tem uma data marcada. A guarda já tem até as doações. A Polícia Rodoviária Federal iria doar umas armas que não utilizam mais, outras... Enfim, eu estou falando só a título de esclarecimento. Um trabalho paralelo, conjunto com a segurança presente, com a Polícia Militar. Isso daria uma segurança maior para o centro. Povoando o centro, a gente... eleva também esse nível de segurança, porque quando o cara mora num lugar, ele vai automaticamente, ele vai precisar de uma padaria, vai precisar de um mercado perto. Isso aí, se tiver, ele vai no mais perto, isso é comprovado. Ele vai querer um barzinho para ele tomar uma cerveja, uma lanchonete para ele fazer um lanche. Isso é automaticamente, você vai movimentar isso aqui novamente, entendeu? É triste a gente ver essas ruas aqui, perto da 7 de setembro, aqui, né, em torno aqui, esvaziada, né? Uma loja fechada, eu fico triste. Eu queria ver movimentado isso aqui. Então, aí agora foi dada essa missão para vocês participarem dessa discussão, né? E é dessa forma que vocês vão se inteirar, vão buscar, vão cobrar, vai ser como? Exatamente. A gente está montando um plano de ação, né? A gente vai oficiar as secretarias, acho que é desenvolvimento econômico e acho que é planejamento.
para a gente estar atuando, nos inserindo automaticamente dentro da discussão. Os nossos membros, alguns que forem delegados para esse projeto aí, né, que se propuserem também a estar à frente, para estar participando desse projeto, da discussão desse projeto. E eu acho que é o que vocês estavam falando aqui, buscar o fim para ele. Sim. Vamos focar no fim. Um final feliz. Final feliz, tem que ser. Porque fim triste já está aí, tá levando fim de esquecimento, né? Fim de esquecimento não tem como, né? Então... O meu caro Alonso, são 8 horas e 40 minutos. O Rodrigo quer fechar aí com mais alguma questão e tocar adiante? A gente pode ir para o segundo fazer um intervalo? Até para falar, porque o Alonso citou a Secretaria de Desenvolvimento, né? E a Secretaria de Desenvolvimento é onde ele, inclusive, hoje está também. Então, saber qual o papel dele lá, de que forma ele pode contribuir também, né, nessas discussões como membro do desenvolvimento. Vou falar um pouquinho também sobre a trajetória política, né, dele, que é, vamos dizer assim, novo ainda, mas tem esse legado também deixado pelo pai, que contribui muito. O Renato foi uma pessoa que eu particularmente tive a oportunidade de contar com a contribuição dele quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, né, no jornalismo. A gente fez na época, eu e a Priscila Tardem, que você conhece? Conheço. Inclusive, né, que foi casado com o Marcos. A gente fez junto o projeto na época, é jornalista, e a gente fez exatamente sobre o poder da imprensa na aplicação de novas leis. E na época estava surgindo o Estatuto do Idoso, né? Você vai ver como faz tempo aí, já 20 anos de formado, estou fazendo esse ano, né? E aí o Renato tinha uma atuação muito grande nessa questão voltada à terceira idade, em leis, né, nesse sentido, né? E ele ajudou a gente na época, né, com essa construção, né, da gente, de fato, colocar o que o Estatuto poderia, de que forma o Estatuto poderia, né, contribuir. E aí eu queria saber um pouquinho, né, do Alonso sobre essas questões, sobre projetos, sobre a visão que ele tem, né, né, afinal ele hoje está fazendo parte do governo Vladimir, e eu queria que ele também, Vladimir inclusive citou, né, Alonso, sobre isso, né, que os seus pais, né, o seu pai e o pai dele um tempo atrás estiveram em linhas opostas, mas que hoje vocês estão aí alinhados nessa discussão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né. Renatinho era combativo, Renatinho não brincava não, tinha umas tretas lá com ele também. Depois é que nosso início de amizade foi numa sala de audiência do júri, aí foi legal pra caramba. A gente contou essa história já lá na sua página, lá na sua conta lá nas redes sociais. É legal pra caramba, porque foi uma amizade duradoura, pra sempre, né? A gente tem, tanto que a gente tá renovando aí com a geração que ele deixou, que é você. Sim. E sua mãe também, que a gente tem um carinho, acima de tudo, muito respeito. Bom, são 8 horas e 43 minutos, então uma pausa rápida aqui com Alonso Barbosa, presidente da JCI, da Câmara Júnior de Campos, e a gente volta. Assim, que tem pergunta do Edmundo, não sei se ele postou aqui, ou lá no grupo, ou mandou aqui no privado. Acho que está te acionando aí também, no que diz respeito, e acho muito válido, não só a questão do arquivo, que você já se pronunciou, vai entrar aí com a ação, tentando pedir explicação, né, ao reitor da UENF, e também, acho que ele te convoca aqui para, eu depois vou trocar uma ideia com o Edmundo, só ver se ele colocou isso aqui na pergunta, só ver, apoiar, participar da discussão do novo mercado. Sim, ali entrando. Então, eu queria, né, trocar uma ideia com o Edmundo, que não é um novo mercado. É só uma opinião minha, Edmundo. Na verdade, é a nova feira do mercado. Porque quando você fala que o mercado vai mudar de lugar, o que você pensa? Peraí, vamos tirar o mercado lindo, maravilhoso aqui, essa obra centenária, inclusive, com arquitetura francesa e blá blá blá, desculpa, e levar lá para trás. Não é um mercado, é a feira do mercado. Sim. Que vai mudar, é a peixaria do mercado. Depois tem que ver se a gente consegue conciliar essa identificação melhor aí. O Edmundo sabe muito melhor do que eu. Eu estou ali no dia a dia, como consumidor, como... Até na Feirinha da Roça ali já funciona ali também, ó, atrás da rodoviária, já tem um ponto de feira também, né? A Feira da Roça em Campos, que é às sextas-feiras. Acho que é terça e sexta, né? Terça e sexta. O único lugar do mundo que feira é dia de sexta. O único lugar do mundo. Do mundo. Por quê? É ruim? Você pode ir sexta-feira? Ué, você vai sexta para comprar já pro fim de semana, não? E você pode ir sexta-feira?
Você Depende. pode? Depende de quê? Depende disso, cara. Não pode. A feira, eu já falei, ali é feira dos aposentados, que merecem todas as feiras do mundo. Pode ter a feirinha sexta. Mas não pode, filhão. Sexta-feira é o quê, Beto? Que você também não pode ir também. Quem pode ir na feira sexta-feira? Pensa, é o negócio mais bizarro que existe no mundo. A Feira da Roça em Campos é sexta-feira. Quem pode ir? Mas é o Instituto Cláudio Nogueira que determinou? Não, eu determinei. É que o mundo faz feira aos sábados. Não, é verdade. O mundo. Tem um estudo isso? Sim, eu tô falando, eu tô te respondendo, sim. Eu já fiz aqui pela Continental. Inclusive, e se ele fosse caprichoso, era para ter guardado isso. Uma pesquisa que nós fizemos com os feirantes há uns 15 anos atrás, gravado em áudio. Era só áudio. Tinha que ser sábado. Mas todos eles agora concordando. tem uma feira sábado, não tem? Não, tô perguntando. Realmente faz sentido, não. O sábado você dá mais. Onde tem feira sexta-feira no mundo? Me fala onde tem só sexta. Pesquisa. Não tem. Você vai na França, na Itália, você vai no Japão, você vai na Lua, a feira é sábado. Aqui em Campos é sexta. Eu trabalho sexta, como a maioria da população. Mas então você vai lá ver sexta-feira quem está fazendo compra lá. E que eu não tenho nada contra. Pode ser sexta também. Mas vamos tem lá. que ser sábado, né? Mas por que não pode sábado? Agora mas sábado. tem outra feira. Não, tem outra feira. Ninguém vem do Ibé sábado. Ninguém vem do Rio Preto sábado. Do sexta não volta sábado. Não vem, não volta. Ali é outra feira, é outra história. O Almir está fazendo a força dele. Mas, isso também pode ser descartado também. É, na minha opinião, é o único lugar do mundo que tem feira sexta-feira em Campos, só. A feira grande. Depois tem feirinha, que são boas também. É sexta-feira. Se for sábado-feira. 8h47 em Campos, voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Unimed Campos, claro, sempre com você. Claro.